E aí, pessoal, como é que vocês estão hoje no nosso episódio, né? No nosso podcast que finalmente ganhou um nome. Nós Opa! temos um nome agora. Eu sou Jéssica, como alguns de vocês devem me conhecer. Sou psicóloga e neuropsicóloga. E hoje, né, junto com os meus amigos, a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente. A gente está em outra cidade, né? E vamos trazer um tema bem bacana pra gente conversar hoje. É o Zé? E aí, pessoal, tudo bem? Pois é, viemos longe para buscar uma certa pessoa que a gente precisa ouvir o que ele tem a dizer. E, nossa, ele não sabe ainda, mas eu estou muito ansioso para conversar com ele, principalmente sobre esse tema que é muito importante, que faz parte de uma neurodivergência também. Porém, tem muito preconceito sobre esses aspectos, né? Eu não quero dar tanto spoiler para vocês. E, enfim, né? Eu estava animado também, Herbert? Então, cara, tava animado. Na verdade, eu tô sempre muito animado para essas nossas oportunidades, nesses nossos podcasts, já que eu gosto tanto. É sempre muito divertido e, além disso, instrutivo. Eu também aprendo bastante. Por falar nisso, eu sou o Ebert, como talvez alguns de vocês se lembrem. Quem não me conhece ainda, eu trabalho com procrastinação em especial. E hoje, como você deve estar vendo aí na descrição do nosso episódio, o tema é bipolaridade. E eu quero passar a bola para aquele que está hoje, como a Jess fez menção, na nossa órbita. A Jess mencionou, inclusive, que a gente, enfim, tem um nome, decidimos com a ajuda do pessoal do Instagram. E um E trocadilho junto, né? ganhamos um trocadilho junto. O nome do podcast ficou Neurodivergentes em Órbita, e cada episódio, ou pelo menos aqueles que a gente tiver convidado, a gente vai trazer alguém para nossa órbita para agregar, para, enfim, informar e para fazer esses episódios sempre muito, muito massas. E aí, falando dessa pessoa, então, vou passar a bola para ele próprio se apresentar. E aí, Léo? Sim, senhor. Olá, pessoal. Leonardo Carvalho aqui. Sou psicólogo há 7 anos. E é um prazer, eu costumo dizer que para mim sempre é um prazer falar sobre psicologia, saúde mental. Massa. Fui professor durante quase 7 anos, me afastei durante um tempo. E, consequentemente, compartilhar conhecimento é aquilo que eu mais amo fazer. Estar aqui, eu acho que o tempo vai ser muito pequeno para aquilo que esse momento pode oferecer. Show de bola. Show de bola. Show de bola. Massa. Bom, não sei quem já tem questão pro Léo. Nós estamos aqui em 3, né? Para essa entrevista. Queria só fazer uma referência. O Elze comentou que a gente viajou, que a gente está em outra cidade. Nosso podcast hoje está intermunicipal. Que a gente está aqui na região da Chapada, né, Léo? E Jacobina. Chapada Norte. Quem não conhece Chapada Diamantina, na Bahia. Paraíso na Terra. Destino turístico internacional. E a gente está aqui na parte norte da Chapada, em Jacobina, onde o Léo mora. E é daqui que a gente vai fazer esse nosso episódio. Vocês têm questões iniciais já pro Léo? Olha, eu acho que para o início, eu gostaria que o Léo contasse um pouco pra gente como foi a escolha dele da profissão e Top. como ele se desenvolveu na profissão, né? Por que você foi para clínica, Léo? Por que você começou a trabalhar Da aula. com esse público? Sabe, lá do início. Traz pra gente um pouco, por favor. Boa. Eu acho que minha motivação em procurar psicologia vai ser fora da caixinha. O que me levou a escolher psicologia, o pontapé inicial que mais pesou na minha escolha foi estatística. Quando eu fiz a escolha da psicologia, por eu crescer na igreja, tudo mais, e dentro disso não vejo como uma possibilidade de ter escolhido psicologia. Mas eu li alguns livros, eu lembro num tempo, até de alguém que hoje a galera conhece, mas a gente hoje da psicologia acaba não tendo muita proximidade, que foi, eu acho, um livro de Augusto Cury. Sim. Uma visão que ele trouxe ali sobre o relacionamento humano, alguma coisa assim, por conta da realidade da igreja. Eu li algum livro que ele tinha como Jesus. Sim. Alguma coisa assim. Sim. Consequentemente, eu falei, poxa, acho que eu me daria confortavelmente bem nesse relacionamento com o outro. Dessa forma, eu fui olhar, achei a grade de psicologia, fui olhar um pouco, e eu encontrei algo que eu sempre tive muita motivação, que é gráfico, que é a ideia de mensuração de dados. Eu, quando era mais novo, eu lembro que eu ficava olhando a questão de topografia, essa questão de latitude, longitude. Por exemplo, quando eu estou aqui agora, eu sei onde é leste, oeste, norte, isso é tudo. Eu tenho noção de onde eu estou aqui agora, mesmo estando fechado. Eu tenho uma noção de o caminho que a gente fez, onde nasce o sol, onde é o norte, onde é o sul. Consequentemente, isso muito me interessou.
Uhum. E a estatística, devido a uma proximidade com raciocínio lógico, devido à ideia daquilo que eu tenho com familiaridade com exatas, Uhum. a estatística foi o que me ganhou. Nem foi a questão muito do relacionamento humano no início, Sim. mas 80% foi estatística. E entrar na psicologia e conhecer estatística foi 2 anos dentro do curso. Quando eu tive estatística, eu fui monitor, eu dava aula particular. Verdade, cara, eu lembrei Fazia várias aqui. coisas. Nossa, Ele já verdade. passou, se tornou profissional por conta de mim, tô brincando, mas ajudei a galera de estatística, conheci a psicometria, consequentemente me tornei especialista em avaliação psicológica, que tem o teste, Sim, a psicometria, análise da distribuição normal. Eu sim. me preencho com isso. Eu acho que mestrado, doutorado era o que eu pensava em fazer. Uhum. Mas diante do trabalho, diante daquilo que a psicologia me ofereceu na clínica, e eu costumo dizer que a psicologia mudou minha vida, Sim. mestrado e doutorado ficou para trás, eu não me arrependo disso. Uhum. Porque eu me preencho, eu sinto que eu amo aquilo que eu faço. Consequentemente, quando eu Show. estava análise do comportamento, quando eu comecei a estudar mais análise funcional, aquilo que o behaviorismo radical oferecia, que tem uma visão mais pragmática das coisas, Uhum. tem uma visão mais objetiva, não vou dizer objetiva, mas aquilo mais palpável, empírico, né? Que é aquilo que o Sim. comportamento oferece, não é uma Observável. questão científica. Uhum. Eu creio que se assemelha muito daquilo que eu acredito, que é uma visão mais segura das coisas, Uhum. como a estatística oferece, como o raciocínio lógico possibilita. Sim. E na clínica eu me encontrei. Eu me encontrei porque eu associei duas coisas: o relacionamento humano, que é a ideia de lidar com o outro, que era o que me interessava, consequentemente pelo pragmatismo daquilo que a clínica, daquilo que o behaviorismo radical oferecia, junto com o contextualismo funcional hoje, que é o que eu estudo também, Uhum. me fez eu encontrar na clínica. Eu acho que eu abri a mão de tudo hoje, mas não abri a mão da clínica. Legal. 90% do que eu faço hoje é clínica. Legal, Eu legal. me sinto realizado demais. Sim. Tem clientes que chegam sobre questão relacionada a valores, né? A questão daquilo que nos motiva. E muitas das vezes as pessoas se confundem com a questão de achar que a vida vai ser movida com um objeto, metas. Ah, quando eu tiver um carro eu vou estar bem, quando eu tiver uma família eu vou estar bem. De maneira estatística, né? Pode ser, com a ideia de ter que cumprir aquilo como se aquilo fosse preencher. Uhum. Devido à questão de estar perdido diante daquilo que a vida pode oferecer, a pessoa não se encontra na vida e acredita muitas das vezes que o que vai preencher é ter algo. Que é aquilo que a gente conhece como valor de vida, aquilo que as terapias contextualismo funcional traz, que a vida só faz sentido quando a gente se encontra todos os dias em algo, vivenciar as coisas. E eu costumo dizer que na clínica eu vivencio as coisas. Por que eu falo isso? Porque hoje eu posso ter um carro legal, hoje eu posso ter algo que hoje a psicologia me ofereceu, a caminhada da profissão ofereceu. E tu, Quando eu menciono trabalho. isso para alguns pacientes, eu falo, eu poderia perder tudo. Poderia chegar para mim e falar assim: Léo, você trocaria seu carro, você deixaria de ter algumas coisas por a clínica? Eu faria essa escolha 10 vezes, eu abri mão de tudo, mas eu não deixaria de abrir mão daquilo que me preenche. Legal. Esse que é o meu ponto. Legal, Léo. É. Deixa eu aproveitar uma ponte, Elzinho. Você estava comentando a respeito da questão da motivação, dos valores. E quando a gente estava decidindo o tema para esse nosso podcast, né, a gente estava ali deliberando em relação a qual seria o tema. E, de algum modo, pareceu bastante interessante que a gente abordasse o TAB, né? O transtorno afetivo bipolar. Eu acho que ainda nessa introdução, falando um pouco sobre o Léo, que o Léo se tornou, como o Léo chegou aqui trabalhando nesse trabalho, seria bacana que a gente tentasse entender contigo o que levou você a trabalhar esse tipo de demanda, a decidir, por exemplo, propor um tema como esse para o nosso podcast, porque poderiam ser outros. Como é que o TAB chegou, esse tipo de demanda chegou para você? Vou começar do início, como você mesmo mencionou, e vou chegar naquilo por que eu propus ela, né? Tá bom. Eu atendo adultos que muitas das vezes apresentam determinadas comorbidades ou comportamentos compulsórios, Sim. que consequentemente, diante daquilo que a internet oferece, diante daquilo que eles suspeitam por alguns sintomas e sinais que se assemelham ao TDAH, que se assemelha Muita a algumas confusão. questões relacionadas a neurodivergências, Sim. que me deixava muito inseguro com a verbalização daquilo, devido a um histórico que era fragilizado. Sabe um histórico frágil que você não se sente segurança, que aquele histórico de vida poderia fechar um quadro de TDAH, Sim. devido a alguns comportamentos compulsórios de forma repetidas e de forma muito abrangente.
Uhum. que consequentemente me fazia questionar se aquilo era verdade. Um diagnóstico que foi feito com mais de 40 anos de idade, que me motivou a entender, poxa, mas TDAH, devido a um quadro que se apresenta agora, mas ele apresenta tantos comportamentos de ativação que me transmitia muita sujeira no diagnóstico. Uhum. Por exemplo, uma pessoa que apresentava alto índice sobre compulsão pornográfica, Sim. comportamento de compras, de alta impulsividade, Sim. de alta dificuldade de dormir, muito pouco sono, associado consequentemente a históricos de instabilidade, de angústia, momentos que vocês já entrando, né, na questão da bipolaridade, que Sim. muitas vezes as pessoas podem se perder, mas existem fases sazonais, que é um dos sintomas, das possibilidades, que a gente levanta a suspeita se a pessoa não apresenta outro quadro, como por exemplo, inverno, pessoas que mudam de humor em estações. Pessoas que se sentem mais deprimidas em estações, Uhum. consequentemente, isso é um sinal da possibilidade de você apresentar bipolaridade. Sim. Associado a outros sintomas, lógico, Sim. não é só um que vai definir. Aham. Mas se eu tenho um adulto que Isso é bem apresenta interessante. alto índice de comorbidades relacionadas a comportamentos compulsórios, como, por exemplo, um dos sintomas que se apresenta muito relacionado à bipolaridade, Uhum. pornografia, o consumo exacerbado de questões do prazer momentâneo para lidar com determinadas demandas. Consequentemente, isso acabou trazendo muita insegurança para mim. E devido à alta repetição daquilo, da ideia que muitas das vezes se sente como se o dono da verdade, que é um dos sintomas que está relacionado à hipomania, da bipolaridade. Uhum. Só que é o momento que as pessoas acham que estão bem demais. Gostam até, né? E é muito sutil a hipomania. Porque hipomania são sintomas e sinais que é como se fosse uma melhora. Sim. Só que quando a fase passa, quando o momento vem de depressivo, que é o que o ciclo vira, muitas das vezes, aí, meu amigo, a pessoa se sente sugada, se sente para baixo, acaba muitas das vezes apresentando comportamentos compensatórios de forma mais deprimida, pensamentos relacionados à angústia, vazio. E quando eu atendi esses adultos, eu fiquei, puxa, vai ter alguma coisa errada nesse caminho. E no congresso de psicologia baseada em evidência, que teve em Belo Horizonte, o primeiro congresso, Que ano foi esse, Léo? Você lembra? 2023, 24. O 24. primeiro congresso presencial por a pandemia Ah, legal. do Psicologia Baseada em Evidência, que tinha a Amanda, eu esqueci agora o sobrenome dela, que é uma psiquiatra de Belo Horizonte. E foi a palestra que eu queria mais estar, né? E, consequentemente, para mim, foi a palestra que salvou o congresso para mim, porque ela abriu sabe aquela ideia daquele negócio da internet que faz a cabeça virar? Sim. E quando eu ouvi ela falando sobre a hipomania, essa fase dos ciclos, falando dos comportamentos, muitas das vezes que se confundem com outros quadros, principalmente adulto, com TDAH, Aham. e quando eu fiz a pergunta para ela, que eu tinha atendia pessoas que apresentavam esses históricos, adultos de quase 50 anos, tal, ela não titubeou naquilo que eu falei. E falou assim, ó, existe a possibilidade muito grande dele ser bipolar, Uhum. devido ao se confundir os sintomas com TDAH. Olha só. Naquele momento eu vi a necessidade de me aprofundar na bipolaridade. E aí eu mergulhei mais de anos estudando. Desde 2024, eu acho que parei muito no final do ano, mas foi um ano e meio lendo livros, relendo questões relacionadas à bipolaridade, devido muitas das vezes tratamentos incorretos que se confundem com a depressão em sua maioria. Sim, bipolar. Bipolaridades, em sua maior parte do tempo, ele é depressivo. Sim. Consequentemente, as pessoas acham que é pessoa de depressão. Uhum. E aí que eu... Por que o problema? Porque quando a pessoa tem bipolaridade, antidepressivo não vai fazer. Isoladamente, ele vai piorar o quadro. O que costuma acontecer, Léo, quando você encontra um paciente assim, que está deprimido e, enfim, você já suspeita de uma bipolaridade, ele está tomando antidepressivo, o que você costuma ver na clínica? O que pode acontecer muitas das vezes, que a literatura, tem Renato, que é um psiquiatra muito referência nessa área, mas além do mais tem um livro que é referência, eu acabei esquecendo, eu posso depois mencionar para vocês, que menciona o quanto que a molécula ativadora no bipolar, ele pode virar para um quadro de mania ou hipomania. Mas o pior problema na questão de você ser de bipolar, apresentar fase depressiva e você ativar o sujeito, ser um estabilizador de humor para que ele não vire,
é que a ativação da moleque ativadora, que o antidepressivo, como sertralina e outras, pode trazer, é o principal, vamos dizer assim, limiar para o adoecimento maior, que é os estados mistos de humor. Não só bipolar apresenta, mas pessoas que têm quadros depressivos refratários, graves, apresentam estados mistos. E esse é o pior. Porque estados mistos é como se fosse uma gangorra funcionando assim o tempo todo. A pessoa apresenta humor para baixo, ela tá com humor para baixo. Você utiliza antidepressivo, você é um estabilizador de humor, que o estabilizador de humor trabalha os dois polos, né? Trabalha o polo antimaníaco e trabalha o polo depressivo. Se você só usa o antidepressivo para uma pessoa que apresenta isso, acaba você deixando a pessoa com o humor para baixo e levando ela para a ativação. Ela fica com o humor para baixo, só que o pensamento acelerado, a angústia maior. Então o pensamento acelerado, o que? A pessoa está com o humor para baixo, então o pensamento aumenta. Não sabe o que fazer, fica remoendo aquilo, ela fica ativada, fica irritada, agressiva, mas o humor está lá embaixo. O vazio está ali, meu amigo, comendo gigante. E é aí o principal problema, porque nesse momento apresenta aquilo que nós, como profissionais de saúde mental, busca e luta para não acontecer, que são episódios e ideações suicidas. E é no estado misto que mais acontece. E esse é o principal problema. Se você acompanhar na clínica, muitas das vezes quando as pessoas chegam até você com pensamento suicida, ideação suicida, é importante entender o que é que ele está tomando, se existe diagnóstico, se não existe, você entender a fase depressiva, se apresenta esses sintomas intercalados, irritabilidade, agressividade, impulsividade, condução, deprimido, com a sensação de angústia, aquele humor lá para baixo, ela está em fase mista. Aí tem que tirar um depressivo, tem que levar um antipsicótico associado ao estabilizador de humor, para que quando ela estabilizar, voltar, se necessário, com o depressivo. Notam que muitas das vezes a ideia de você não entender a importância de um quadro como esse é a possibilidade de você agravar um quadro e piorar a condição de um sujeito. Não é nem só tratar mal, né? É agravar, piorar. Porque na literatura, mas principalmente bipolar, quanto mais fase você abre de estados mistos, quanto mais fase você abre de ciclagem, mais, vamos dizer assim, mais difícil fica de tratar. É muito comum o que acontece na bipolaridade é pessoas que passam a maior parte do tempo em sintomas deprimidos. Dessa forma, tomam medicação, antidepressivo, em alguns meses parece que funciona. E aí que não começa a não funcionar mais. Esse é um dos sinais, um dos primeiros sinais que a gente começa a suspeitar que é bipolaridade. Se a medicação não começou a fazer efeito antidepressivo, não está fazendo efeito, um alerta gigantesco para você perceber que aquilo pode ser que não seja depressão apenas, seja um quadro de bipolaridade. Associado também a outros sintomas. Pessoas que teve depressão antes dos 30 anos também é um sintoma. Lembrando que não quer dizer que uma pessoa que teve depressão antes de 30 é bipolar. Como todo quadro de transtorno mental, é um conjunto de sintomas. Lembrando também... Isso é um marcador, né? Isso aí. É um sintoma... Prodômico, né? Prodômico? Antes de se desenvolver o quadro em si, né? Vai dando sinais. Não sei se usaria esse termo, né, mas... Enfim, deixa eu aproveitar que você veio para mim, e você falando sobre a bipolaridade, me parece um trabalho muito árduo de lidar com esses pacientes que geralmente têm essa depressão de uma forma mais persistente, que tem essas mudanças, né, esses ciclos, que muitas vezes vai chegar para você em um determinado momento ali da bipolaridade, né, então tudo novo, você ainda não sabe o que está acontecendo, e aí com o tempo, com o acompanhamento, que você vai percebendo ali, né? A gente vai montando quebra-cabeça, né? O caso do paciente, o cliente. Me conta como é que você faz, né? Porque me parece um trabalho muito árduo. Como é que você consegue acompanhar, né? Quando você tem, assim, a primeira hipótese, né? De, olha, pode ser uma bipolaridade. Como é que você costuma acompanhar os sintomas para poder perceber essas mudanças? Você usa, não sei, algum instrumento? Como é que você faz? Deixa eu aproveitar enquanto você está mudando aí a direção, só para complementar a pergunta, o próprio diagnóstico, né, Léo, do transtorno afetivo bipolar já é uma coisa mais trabalhosa e complexa, né? Então me parece que
Particularmente, eu não tenho experiência trabalhando diretamente com transtorno afetivo bipolar. Nada que eu possa, por exemplo, comparar minha experiência com outros diagnósticos ou mesmo outras demandas, não necessariamente diagnóstico, mas a impressão que eu tenho olhando de fora, por assim dizer, olhando da perspectiva do conhecimento teórico mesmo, do que se escreve em literatura, é que é árduo desde a identificação. E aí, nesse ponto que a Jess mencionou também, de como é que faz quando se nota algum indício, os primeiros trabalhos. Um dos principais pilares que a gente busca para diferenciar é o histórico de vida. Isso é importante, acho que no histórico de vida a gente possa ter um entendimento maior. Uhum. Conhecer o fator genético, a bipolaridade tem um fator genético de 20% em relação a, vamos dizer assim, a prevalência, a vulnerabilidade, se você tem um parente de primeiro grau. Uhum. Consequentemente, você pode estar mais vulnerável a desenvolver o quadro, lembrando que o que vai desencadear, em sua maioria, é os fatores ambientais. Situações que desencadeiam, seja luto, situações de traumas, e assim sucessivamente, que pode levar Traumas. a desenvolver o quadro da bipolaridade. Entendi. Levando em consideração a possibilidade dos sinais e sintomas que se aparecem, quando alguém apresenta, por exemplo, dentro do contexto clínico, muito comum de alguns sintomas da bipolaridade, é uma pessoa que sempre se sente dona da razão, isso é um dos pilares, que é a questão da hipomania, a pessoa tem aquela questão de grandeza, de nunca achar que está errada. Isso apresenta muito dentro dessa perspectiva, que é o que acontece em alguns quadros de bipolaridade, que se permanece muito na hipomania, não depressiva. Quando a gente fala de bipolaridade, é muito comum o senso comum chamar as pessoas de bipolar, né? Quando muda a emoção, nem é o humor, é quando você está sentindo raiva agora, depois você está feliz. Poxa, ela é bipolar? Mas isso é uma emoção influenciada pelo contexto. A bipolaridade é uma estação. Não tem estação clima? Mesmo estando no verão, possa ser que mude para trovoada. Aqui no Nordeste de trovoada, tempestade, né? A estação é verão. Mas acontece da emoção, que é a tempestade, surgir devido à influência do contexto. Se eu estou no trânsito e alguém me fecha, eu vou sentir raiva. Isso é a mudança do dia a dia. E existe a fase, que é as fases do humor, que é o clima, que é a estação. Consequentemente, quando se muda a estação com inverno e verão, isso é mais semelhante ao humor. O humor é um estado e emoção é períodos. Existe a ciclagem ultra rápida, a ciclagem rápida, que é de dia, de 24 horas ou de 2 dias, que chama de ciclagem muito rápida, mas isso é muito difícil de acontecer em quadro de bipolaridade, é mais difícil. Não quer dizer que não aconteça. Entendi. Então, a anamnese bem detalhada, pelo que você falou, né? E levando em consideração esses pontos da história de vida e tudo mais, né? De investigar outros tratamentos e se houve sucesso ou insucesso, que vão ser pontos importantes para você identificar ali ou levantar essa lanterna. Mas o que eu quero saber mesmo é do acompanhamento. Beleza, eu estou desconfiando, meu paciente é bipolar, pode ser que ele esteja em hipomania agora. Tá? O que eu faço? Né? Como que eu acompanho? Né? Quais são os sinais de que aquilo ali está mudando, de que o ciclo virou? Né? Existe alguma mudança na sua postura enquanto psicólogo? Né? Os pacientes que estão ali, por exemplo, em risco de vida, né? Com pensamentos ali, né? Enfim, sobre suicídio e tudo mais, se eles têm algum mecanismo ali, tem seu contato telefônico, como é que isso é feito, sabe? Porque quando o paciente chega, você ainda não tem esse conhecimento de quanto tempo demora uma fase, então como é que você percebe, acompanha esses sinais para dar esse direcionamento para o paciente? Nossa. Os sinais que busca se entender, pelo que a pessoa pergunta, fala sobre as mudanças do humor, né? Como é que a gente pode acompanhar isso? É muito comum determinados sintomas de hipomania, a dificuldade que a gente tem de achar que é uma melhora. Porque a pessoa na hipomania, ela apresenta coisas que ela queria apresentar, e na hipomania ela começa a apresentar aquilo que ela queria, e a gente está melhorando. Só que o principal diferencial em relação à melhora e hipomania é o quanto que a pessoa acaba se direcionando em fazer aquilo
E quando ela se direciona em fazer aquilo, ela começa a gerar prejuízo, se desgasta muito, ela se cobra mais, ela começa a abraçar várias coisas ao mesmo tempo para preencher, porque ela está ativada, Uhum. ela se sente que está melhorando, então ela quer aproveitar esse momento, tá? Energia lá em cima. A energia lá em cima, então ela se acha que tá, poxa, agora eu tô melhorando, não tô mais entrando. Uhum. Consequentemente, o que pode acontecer, que eu busco orientar, e é muito importante orientar, é que as pessoas que estão aí para amanhã querem largar a medicação, porque estão boas. Se sente Perigo, hein? que estão melhorando. Se sente, não, agora eu não preciso mais. E esse é um perigo que acontece muito. E se você para as medicações porque está melhorando, em algum momento o ciclo vira, e quando vira, você mergulha de vez. Aham. E quando você mergulha de vez, começa a vir os pensamentos suicidas, pode vir aquela desesperança muito grande, sintomas depressivos mais graves, e aí você tem que retomar tudo de novo. E para você, enquanto psicólogo, né, trabalhar com esse público, né, que tem essa dificuldade dessa regulação do humor, que pode, né, entrar aí nesses ciclos, pode mudar o ciclo, né, um paciente que pode ser instável, né, depende muito, né, dessa oscilação. Como é que é para você? Como é o prognóstico, né, que você está acompanhando ali aquela pessoa, mas você sabe que como a bipolaridade é algo muito complexo, né, algo que demanda muito tempo, né, precisa de ajuste de medicação e tal. Como é para você, enquanto terapeuta, fazer esse acompanhamento? O que é que você sente? Como eu me sinto em lidar com pessoas assim, Isso. o que seria o sentimento nesse caso? Por exemplo, eu trabalho com TDAH, certo? Facilmente o meu paciente abandona a terapia. Isso é uma coisa do funcionamento dele. Então, eu vou ali trabalhando para que ele entenda que em algum momento, né, ele vai, né, o interesse dele é fugaz, né? Então, ele está muito interessado em mudar de vida, em melhorar, e não sei o que, não, e daqui a pouco esse interesse se esvai. Então, eu preciso ter um esforço diante disso para que ele permaneça nesse momento. No caso da bipolaridade, acontece também, né? Muitas vezes o paciente entra em hipomania, está cheio de energia, acha que está bom, né? Consegue arrumar a casa, dar conta, ir para academia, né? Fazendo tudo, tá? Alegria, alegria, alegria. E por isso abandona o tratamento, né? Ou entra numa questão de uma depressão muito profunda e acaba tendo dificuldades na vida, né? E também na hipomania a gente vê a questão com drogas, com dinheiro. Uhum. Então, você fica ali junto, né? Você vai navegando nesse mar revolto junto com o paciente. Então, o que você sente? É desafiador, né? É algo tranquilo? Quando o paciente tem isso, ele entra em contato com você? Como é que é isso para você? Para mim para mim chega sempre com algo desafiador no principal momento, que para algumas pessoas existe um preconceito com o diagnóstico, principalmente a bipolaridade, o borderline, Uhum. entre outros que culturalmente se chamam que a pessoa tivesse louca ou algo semelhante a isso. Sim. Isso acaba prejudicando o tratamento. O que é que eu busco, além do mais, dentro desse quesito, em lidar com momentos como esse, é gerar aquilo que a terapia, e eu costumo dizer que 70% da terapia é o vínculo terapêutico. Se não existir a confiança no processo de tratamento, na troca com o paciente, que ele confia no trabalho que você vai desenvolver, aquilo pode se perder. E a psicoeducação, para mim, enquadra a bipolaridade, a própria sempre os estudos trazem, é que a pessoa precisa ser psicoeducada como funciona tudo na bipolaridade. Importante. Principalmente comorbidades. Consequentemente, quais são as comorbidades mais frequentes? Dependência de drogas, relacionado também ao uso excessivo de jogos, coisa de jogos de apostas, a questão de compras, comportamentos compulsórios, transtorno do toque, relacionado também ao TAG, né, transtorno de ansiedade generalizada. Sim. Não deixa de levar em consideração, devido à questão do TDAH, existe uma novidade que pode se acontecer, né, que transtorno do humor é uma coisa e o transtorno do desenvolvimento é outra. Dentro dessa perspectiva, lidar com tudo isso não é tão simples. Por que não é tão simples? Porque a gente tem que gastar uma energia, se debruçar com a possibilidade das pessoas se sentirem seguras com o trabalho que você quer oferecer, porque vai chegar momentos que ela tem que entender e seguir as propostas do pró-diagnóstico de saber que aquilo tem que permanecer como as medicações. Haja Como é que eu psicoeducação. posso trazer isso, além do mais, trazer o sujeito desencadeadores que levam à possibilidade da mudança de humor.
situações que desencadeiam pessoas, vai ser diversas. A pessoa pode se deparar com situações externas, como luto, situações de dificuldade, mas levando em consideração também questões do dia a dia, entender quais são os fatores que podem fazer a pessoa desestabilizar ou estar mais vulnerável de forma mais frequente, que isso pode acabar gerando ciclagem, pode acabar agravando os sintomas do sujeito. Por exemplo, uma pessoa que apresenta comportamento compulsório relacionado à compra, que é um fator que acontece muito na bipolaridade, a comida também, trazer a clareza para as pessoas entenderem a vontade disso. O principal pilar da instituição da terapia, o principal pilar que a gente busca, principalmente nas terapias contextuais que a gente trabalha, é a aceitação radical, a pessoa entender que aquilo existe. Sim, que é o que Trazer é. clareza e segurança para ele que aquilo existe, ele vai ficar sempre inseguro, sabendo se para ou não para de usar maconha, sabendo se para ou não para de tomar cafeína, se deixa de dormir à noite, se pode perder noite ou não, porque dentro do tratamento da bipolaridade, felizmente ou infelizmente, vai acontecer mudanças importantes que vão ser precisas ser feitas. Você chegou num ponto que era justamente o que eu queria abordar. Eu te conheço há um bocadinho de tempo, quanto tempo? Mais de 10 anos aí. Mais de 10 anos, né? Eita. E é muito bonito, Nossa. né? E eu vi falando, eu vejo que a clínica é algo muito importante para você, eu me vejo estudando todos os dias, lendo, se dedicando e escolhendo sempre os caminhos mais difíceis, né? Escolhendo sempre as coisas que demandam uma dedicação, né? E por isso que eu falei da energia de lidar com pacientes, né? Que tem essa oscilação ali. Pode ser uma queda muito brusca, pode ser uma desregulação muito brusca, que muitas vezes você precisa envolver família, né? Você precisa envolver ali as pessoas que são a rede de apoio, e isso consome energia, né? E há um tempo atrás, né, você teve um esgotamento, né, emocional ali, né? Enfim, você vai falar melhor do que eu sobre isso. E eu queria saber como é que foi essa experiência para você, né? Eu puxei esse assunto, porque toda vez que você fala, né, a gente lida na clínica com diversos públicos, mas a gente sabe que alguns públicos são mais difíceis e que os prognósticos são menos favoráveis, né? Ou seja, a gente faz um trabalho de formiguinha, a gente fica feliz por cada avanço daquele paciente, mas a gente sabe que ele vai avançar um pouco mais devagar do que outros, né? E isso consome a nossa energia, principalmente a gente que gosta de resultado, né? Então isso consome muito, que a gente precisa dar paciência e o tempo ali para o paciente, né? Então me conta um pouco, né? Quando foi que isso aconteceu, para o pessoal poder entender, né? Que a gente se importa com os pacientes, né? Não tem como a gente não levar um pouco dos pacientes com a gente, né? A gente quer deixar um pouco com eles, também quer levar um pouco deles com a gente, que isso nos consome tempo e energia, mas está alinhado com os nossos valores. É interessante a pergunta, não sei se as pessoas podem me achar errada, ou não sei, né? Mas eu costumo dizer quando as pessoas me perguntam se as demandas, aquilo que as pessoas trazem na clínica, gera vamos dizer assim, o desconforto no momento. A gente tem a troca, tem a transferência, tem a questão do sentir juntamente com o sujeito, a gente se emociona ali, a gente lidar com aquela energia. Né? Tem demandas que são mais difíceis, que a gente precisa deixar o contato, a gente tá em alerta, a gente orienta se precisar em alguma situação, como risco de suicídio, entre outros fatores. Isso leva muitas das vezes a gente a acabar tendo uma abertura e achar que o tempo todo precisa estar disponível. E, consequentemente, isso vai gerar um desgaste. E quando eu entrei em burnout, o esgotamento, como a Jéssica mencionou, o esgotamento, né? Dessa forma, eu costumo dizer o que mais me levou a entrar não necessariamente foi aquilo que eu trabalhava na clínica. Quadros com bipolaridade, eles não são tão, vão ser frequentes como entre outros transdiagnósticos, vamos falar assim, né? Autocobrança, perfeccionismo, relacionamento, tem também quadros mais, vamos ser, moderados, depressivos, TAG, transtornos ociosos, que é mais frequente na clínica, que são os transtornos mentais comuns, vamos dizer assim, do que o bipolaridade. Diante de se eu tiver 30 pacientes, eu vou ter 3 bipolar, vou ter 4 bipolar, 5. Não é algo que muitas das vezes, vamos dizer assim, infelizmente ou felizmente, as pessoas acabam não procurando devido ao o quadro já está pré-estabelecido, principalmente homens, que a maior frequência são homens, seres bipolares, de dependência
Então a pessoa acha que a pessoa é dependente por conta da vagabundagem, que aquela pessoa escolheu por conta das amizades, mas o cara apresenta um quadro de bipolaridade Uhum. que acaba buscando muitas das vezes, que acontece muito comum, encher o corpo de tatuagem e achar que é vagabundagem, mas é um comportamento compulsório que acontece muito nos quadros de bipolaridade Uhum. devido a essa fase de hipomania. A Sim. pessoa se sente ativo, se sente num sintoma de grandiosidade, Uhum. quer quebrar as regras que ele não consegue quebrar, só que a fase quando se mudar, você entrar em estabilidade, você pode se arrepender, pode acabar gerando mais fatores deprimidos, consequentemente entrar na fase depressiva. Quando eu falo sobre mim do esgotamento, eu sempre destaco que o fator principal que me levou ao esgotamento foi a quantidade de trabalho. Trabalhava praticamente 3 turnos por dia, dava aula na faculdade, Nossa. trabalhava na clínica durante o dia praticamente. Eu já entrei, vamos dizer assim, esgotamento. O pior foi o último, agora que foi o 4º esgotamento. Consequentemente, veio da ideia do primeiro, trabalhava, correria, fui mudando algumas coisas. Quando estava dando aula na faculdade, eram os 3 turnos praticamente. Eu abri mão em 2024 da faculdade, deixei de dar aula, só trabalhava durante o dia. No ano passado, que foi o quadro, né? Como eu falei para vocês, quanto mais quadro se abre, pior fica. Sim. Devido à vulnerabilidade que você tem, devido ao seu organismo já começar a se adaptar, mas o se adaptar não quer dizer que ele não esteja vulnerável a outra possibilidade. As literaturas comprovam que pessoas que têm um quadro depressivo, existe 3 vezes mais chance de desenvolver um outro quadro depressivo do que alguém que nunca teve. É mais ou menos quadros de transtornos mentais ou esgotamento. Quanto mais quadro você abre, mais vulnerável você fica. Uhum. Dessa forma, quando eu desenvolvi esse esgotamento, eu lembro que um dos principais fatores foi a possibilidade de eu começar a atender no meu consultório 100%. Eu já atendi em algumas clínicas que eu fiz essa escolha. Mas antes de fazer essa escolha, em maio do ano passado, agora fez 1 ano, né? Sim. Foi a melhor escolha que eu fiz, foi trabalhar 100% para mim. Uhum. Eu já comecei a me envolver em muita coisa ao mesmo tempo. Foi o Instagram, se tornou o maior trabalho naquele tempo associado à clínica. Entendi. Eu trabalhava com muitas coisas ao mesmo tempo. Atendia, respondia caixinha, que eu abri caixinha, eu produzia conteúdo, aí ficava nesse ciclo. Quando chegava à noite, eu também muitas das vezes ficava disponível, como a Jéssica falou, devido a algumas demandas. Então foi aquela ideia do acúmulo que me levou ao esgotamento. E quando levou ao esgotamento, eu comecei a tomar medicação para poder regular alguns sintomas físicos que eu comecei a apresentar e não mais se estabilizava sozinho. Uhum. E a medicação foi fundamental Precisava para de intervenção. estabilizar alguns sintomas físicos, que demorou. Demorou praticamente 5 meses para ficar 100%. Por que eu falo que é importante o tempo? Devido à possibilidade de entender quanto mais eu passo, se eu passo 1 ano me desgastando, entrando em um ciclo que me gera mal-estar, os sintomas de passar também vai ser simples. Vai precisar de um tempo pré-definido que o organismo vai ser gerado, que eu não sei que eu vou melhorar. Uhum. E foi 5 meses que eu me senti 100%. E com o que é que mais ajudou a melhorar ou modificar, me gerar qualidade de vida, foi a modificação do comportamento. Se eu não modifico o ambiente novamente, eu não abro mão de coisas que não deixavam de ser importante, mas eu não consegui gerenciar isso, eu ia continuar no mesmo ciclo. Sim. E hoje eu consigo mais gerenciar isso, diminuir a carga de trabalho, ter uma regulação de sono melhor, diminuindo, mesmo que as pessoas procurem, pedir horários que extrapolam a minha agenda, eu não abro mais excesso. Porque a gente acha muitas vezes como profissional de saúde que a gente tem que estar disponível. Que tem que ser agora, tem que ajudar, tem que achar um jeito que a pessoa precisa. Porque a gente tem a sensação que a gente quer salvar as pessoas, e tá tudo bem a gente querer isso. Mas infelizmente a gente não vai salvar todo mundo. A gente precisa entender que a gente tem que ir no nosso tempo para que as coisas funcionem também. Para que seja sustentável. Gerar a possibilidade de trazer bem-estar, qualidade de vida para o outro, que é algo que nos move, que é o valor nosso, não deixa de levar em consideração que a gente precisa entender que a gente importa no processo também para gerar qualidade de vida para nós e para os outros. Nós somos, afinal, uma variável importante no tratamento da pessoa ali, nesse trabalho nosso muito louco, que envolve você como ferramenta de intervenção, né? Você, a sua pessoa ali. Eu acho que o Euseário vai querer fazer uma ponte para... Bom, no nosso podcast, inclusive, isso vai no nome, Neurodivergentes em Órbita, a gente tem sempre essa pegada de neuropsicologia, de entender ali um pouco das características e fazer comentários quanto a isso. Mas antes de fazer essa ponte, Elzinho, eu queria só mencionar sobre o trabalho no Instagram,
porque te acompanho por lá, você sabe, você me acompanha, a gente se acompanha aqui, né? E tem sido bem bacana. Eu percebi você aumentando a presença, a frequência, né? Desde as caixinhas que se abrem, até o seu gosto musical que você compartilha com a gente lá. Tudo isso, tudo isso de fato acaba sendo trabalho. E eu falo como alguém que, como todos nós aqui, nos esforçamos para manter uma presença no digital e isso efetivamente se reflete em trabalho, né? Então, quando você estava mencionando comecei a estar mais presente no Instagram, associar isso à clínica, já tinha aberto mão de algumas coisas, mas acabei aumentando a minha presença, o meu investimento de tempo e de energia nisso, de fato é algo a se considerar porque é trabalho tal qual o seu trabalho no terceiro turno, por exemplo, dar aulas, né? Quero dizer, exige um investimento, às vezes até de um curso que se faz para aprender a se posicionar melhor ou alguma coisa nesse sentido. Então eu queria só enfatizar, inclusive no final você vai deixar seu arroba, né, para o pessoal te acompanhar também, para a galera dar uma olhada no seu trabalho no Instagram, que é bem bacana. Mas aí, Elzinho, você quer puxar o tema da... Fica à Olha, vontade. eu queria que ele falasse um pouquinho sobre esse trabalho do Instagram dele. Massa. Acho que do que ele trouxe agora do burnout, sabe? Acho Sim. que tá bem encaixado. E depois depois eu vou fazer uma pergunta valendo o TDAH e o TAB ali. Legal. Porém, adicionando uma coisa, né? Porque, Sim. poxa, eu vejo também o Instagram do Léo, né? O Sim. baiano tem um molho O mesmo. baiano Nossa, ele tem um molho. Tá. E tem... Por que você faz aquele trabalho também, Léo? Dá pra ver que é muito natural pra você, é o que você gosta, né? O jeito que você brinca, o jeito que você abre as caixinhas, que... Nossa, você se solta muito ali, né? É genuíno, né? É um genuíno, parece que gostar tem de muito fazer. valor, parece que é um trabalho de valor dele, né? Sim. Mas é como o Herbert está falando que é um trabalho. Como é gerenciar? É um trabalho de fato? É só mostrando o seu molho? É lavar, é lavar O o baiano, carro? Porque ele contou pra gente que ele gosta de trabalhos manuais, né? Lavar o carro, Sim. fazer pizza e tal. Conta um pouquinho pra gente, Léo. O Instagram se tornou assim, aquilo que me zoou as duas igual, tá? Quando eu acumulei, né, a caixinha e tudo mais no ano passado, eu abri mão disso pra mim, acho que não consigo adequar, mesmo que eu goste. Eu senti que eu dava aula, eu deixei de dar aula na faculdade, a caixinha me ajudava a saber esse prazer que era dar aula. Só que hoje eu abri mão disso porque isso me tornou um trabalho muito desgastante. E eu não conseguia correlacionar nas 8 horas que eu estimulei que eu trabalho. Antes eu trabalhava 10, 12. Eu não trabalho mais do que 8 horas, assim, 8 às 8, você termina às 18. E isso foi algo que eu pré-defini para ter qualidade de vida. Porque eu posso dizer a vocês, eu não recomendo a ninguém entrar em um ciclo de burnout devido àquilo que os sintomas, o desgaste acontece. Porque você quer melhorar e você não consegue. Porque é muito comum a gente atender pessoas que as pessoas chegam assim, só quero melhorar, eu não quero sentir mais nada, e a pessoa está desesperada. Ficando ali. O que me ajudou muito, acho que a terapia de aceitação e compromisso, as vivências daquilo que oferece, foi conseguir aceitar a realidade como ela era. Quando eu entendi que eu estava, vou dizer uma palavra, mas a gente não utiliza, né, pagando o preço pelas escolhas que eu fiz, que foi trabalhar muito, eu tinha que agora aguentar as consequências das minhas escolhas. E os sintomas estavam extrapolados lá de cima. Vamos dizer assim, as escalas de ansiedade, a escala de burnout, estava tudo lá em cima. Mas estava tudo bem estar. Quando eu falo tudo bem, não é só sobre ser bom ou ruim, é que eu fiz escolhas que me levou a isso. Quando eu aceitei quando eu tive crise do pânico, no meio da noite acordando devido ao esgotamento, eu entendi que aquilo era uma consequência do que eu vivia. Então, daquela forma, eu tive que fazer escolha para mudar isso. Aceitando a minha realidade, entender que eu tinha que abrir mão de coisas. E quando hoje eu estou no Instagram, como vocês mencionaram, é porque é algo que eu aprendi, eu recomendo a todo mundo. Instagram é relacionamento. Eu tenho que me relacionar com as pessoas como eu sou. Como eu sou, eu tenho que estar vulnerável em algumas questões. Então eu mostro que eu gosto do pagodão na Bahia, eu tocava percussão na igreja quando era menor, eu tinha percussão. Então eu amo o swing do Muda um pouquinho o ritmo, né? Muda um pouquinho o ritmo. Ainda é percussão. A igreja não pegava muito swing do timbal, tinha timbal, tinha surdo, tinha ribilique. Então era percussão mesmo. Swing, né? Que tinha muito nas igrejas neopentecostais, tem muito. Hoje não Legal. mas tem muito de swing. Então eu busco mostrar porque as pessoas se relacionam com pessoas. Não adianta você estar o tempo todo mostrando trabalho, consultório, ninguém se interessa por aquilo há muito tempo. As pessoas querem conhecer você. Então eu aprendi que eu tenho que me mostrar. E depois de um horário, 18 horas, eu não trago mais trabalho. Eu posso postar uma foto das minhas filhas, eu posso estar mostrando alguma coisa no final de semana, como eu lavo o carro. Porque as pessoas se relacionam com pessoas, querem entender o que é que eu faço. Então eu boto aquilo que eu gosto. Então, consequentemente, isso me torna mais leve
porque eu acabo entendendo que está relacionado a um valor meu, que é vulnerabilidade das relações. Em alguns momentos eu tenho dificuldade, até falou isso antes, em algumas relações, devido a alguns padrões de comportamento, que provavelmente eu apresente, sobre achar que relacionamentos, muitas das vezes, está tudo bem, eu tenho a quantidade que eu tenho, eu não me abro para outros. Consequentemente, eu vejo o quanto que é importante a abertura que às vezes me oferece, a troca que eu tenho ali, e aquilo eu me encontrei também. Sim. Mas lembrando que hoje eu tenho tudo estruturado. Sim. Eu gravo vídeo no horário de trabalho. Eu não consigo mais gravar no final de semana, fazer muito isso à noite. Então, eu gravo vídeo quando eu estou no meu consultório. Então, tudo que se relaciona ao meu trabalho é no meu consultório. Eu só consigo estudar no meu consultório hoje, eu estudo lá, Definiu porque eu os limites. estabeleci Uhum. um ambiente para aquilo. Sim. Se você está tendo dificuldade de manter uma rotina, se você está tendo dificuldade de estabelecer algo, estabeleça os ambientes que você quer fazer cada coisa. Uhum. Você tem que fazer uma coisa em cada ambiente. Show. Então, estudar para mim, É isso aí. desde o início, porque eu estudei com a escola pública a vida toda. Então, quando eu fui para faculdade, eu falei para mim que ali ia mudar minha vida. Então, eu escolhi mudar minha vida ali. E quando eu escolhi, eu comia livros, eu comia artigos. Quando eu me formei, eu costumo dizer que depois que eu me formei, que eu estudei mais do que na faculdade. Porque como eu falei para mim que eu queria ser referência naquilo que eu faço. Uhum. E a leitura me possibilitou isso, estudar artigos científicos, é o que eu mais me dediquei a estudar, fui na clínica. Uhum. Consequentemente, hoje, quando eu estou no meu consultório, ler se tornou um trabalho. Eu não tive prazer de ler lá atrás. Eu li a teologia, que eu estava a questão da igreja, eu gostava de ler a questão religiosa. Você chegou a começar graduação em teologia também? Eu sou formado em teologia. Ah, você formou? Formei em teologia, foi algo que me interessa. Eu já li a Bíblia 2 vezes. Eu gosto da questão de religiosidade. Eu já tenho paciente do candomblé. Paciente que apresenta outras questões religiosas. Eu me interesso muito pelo tema, não só a questão do cristianismo, mas a divergência daquilo que as pessoas acreditam. Isso me interessa muito. Pessoas que são médias, eu gosto de conversar com pessoas assim. Legal. Porque me interessa. Não quer dizer que eu, vamos dizer assim, eu sou meio cético para as coisas. Sim. Eu no pragmatismo, mas que me aprecio muito porque eu sou muito cético. Isso é igual a Tomé, só acredito vendo. Tem que acontecer comigo para mim acreditar muitas das vezes em coisas, principalmente espirituais. Eu sou muito cético em relação a isso. Entendi. Então o Instagram eu recomendo que é um relacionamento. Respondi? Quiser puxar? Me respondeu sim, achei muito legal o que você traz. Tem uma postagem que você fez, nossa, eu achei fantástica, que você fez com seu pai. Eu, nossa, olha o Léo se abrindo ali, né? A gente estava conversando antes aqui do podcast sobre vulnerabilidade, mas ali você se vulnerabilizou. Ali você sentiu o seu pai e mostrou essa emoção para todo mundo, né? Isso, Léo, a relação talvez que você tem no Instagram, a relação que você tem com seu pai e como você traz tudo isso, Léo, te ajuda na clínica de alguma maneira, esse trabalho off, vamos dizer assim, né? Porque tem tudo ali, né? É muito pratinho para você ter que equilibrar, né? Quanto pai também, nossa, a gente nem falou que o Léo é pai ainda, então... Vamos ser pai, E aí, como que é? Isso te ajuda na clínica? Isso às vezes te atrapalha? Como é que é gerenciar tudo isso? E, poxa, como você trouxe, né, Léo? Você já teve um burnout, o nosso cérebro, ele tem isso, né? Ele tem esse gatilho. Nossa, eu me esqueci como é que funciona, mas tem algumas questões de o luto, o UFC, né? A pessoa é nocauteada uma vez, a chance dela ser nocauteada de novo aumenta, né? Tem um nome para esse gatilho, que é a mesma ideia ali de doenças mentais, depressão e o próprio burnout. Como que é gerir tudo isso ainda, Léo? Eu sei que parece meio repetitivo, mas eu queria que você trouxesse essa ideia de pai e a relação disso com a clínica. Eu creio que a possibilidade, quando eu me mostro no Instagram, mostro minha vulnerabilidade ali, e na clínica foi algo que eu aprendi na terapia analítica funcional, né? A FAP é uma terapia analítica funcional, não é isso? Que é a possibilidade da relação terapêutica no consultório ser um dos principais moduladores de mudança de comportamento. Principalmente no relacionamento íntimo da relação interpessoal. E um dos pilares que a gente tem, né, nas terapias cognitivas comportamentais, a questão da vulnerabilidade em você criar um vínculo próximo com as pessoas. E eu acabo, nesse quesito, me expondo na clínica com as pessoas porque acaba gerando proximidade. Então, quando eu estou vulnerável em ser pai do Instagram, eu também estou vulnerável no consultório com as demandas
Lógico, as demandas que se aproximam, com a questão de valor de vida, que eu costumo dizer que eu sou pai. Eu não nasci, eu nunca sonhei em ser pai, eu nunca sonhei em ter filho, nada disso. Como eu já mencionei, eu nunca quis ver um parto. Mas eu sou pai porque eu escolhi a vivência disso todos os dias. E, consequentemente, isso faz eu levar a minha vulnerabilidade para o consultório e, na verdade, isso mais me aproxima do que me afasta das pessoas, porque as pessoas são vulneráveis, as pessoas querem ter conexão. E a conexão só cria-se quando a gente está vulnerável ao outro. A gente mostra que somos seres humanos falhos, que a gente tem nossas imperfeições. Eu costumo dizer que meu teto é de vidro. Hum. Meu teto é de vidro. No consultório, eu costumo trazer as minhas vulnerabilidades, meu teto de vidro para os meus pacientes quando existe a correlação necessária. Mas, além do mais, ter a noção que meu teto é de vidro é a possibilidade de saber que a gente vai ter relacionamentos de confiança e as pessoas podem estar vulneráveis a mim, como eu também posso estar vulnerável a ela no consultório. Porque é uma troca. Além do mais que eu tenho conhecimentos científicos, a possibilidade de trazer resolução de problemas, acho que a clínica me funciona muito nisso, Uhum. evitar a resolução de problemas, do pragmatismo que me aproxima dessa ideia. Essa vulnerabilidade, a questão da questão do meu pai também é algo que me vulnerabiliza muito, que eu costumo dizer que o relacionamento entre meu pai, entre mim e ele, juntamente com meu irmão, que meu pai foi o pilar fundamental para gerar estabilidade e segurança nas coisas que eu faço. Eu Sim. falo isso porque eu tive essa experiência, eu tive o privilégio de muitas das vezes eu vejo pessoas que não têm esse privilégio, o quanto que isso interfere na sua qualidade de vida, Sim. autonomia, questões, sei lá, uma hipótese, né? A gente não conhece todo mundo, mas são hipóteses. Mas no meu caso, possibilitou ter segurança, sabe? Possibilitou ter segurança nas coisas que eu faço. Eu, mesmo tendo medo, mesmo a gente tendo medo de segurança, acho que o arriscar vem muito dessa relação. E saber que tinha alguém que confiava em você aí. Uhum. Saber que tinha alguém que estaria ali o tempo todo por você, se você errar ou não. Te dá cobertura. Te dá cobertura, não é que ele vai aceitar os erros, né? Uhum. Mas de saber que eu errou, tô aqui. E é isso que a gente busca na clínica e o que a gente fala hoje, a gente falou na palestra, o que eu falo sempre, é que o relacionamento principal que a gente deve construir de intimidade, de compaixão por nós mesmos. E na análise do comportamento, Skinner fala que a gente cria autoestima muito relacionada ao relacionamento da troca, do interpessoal. A questão do... Eu esqueci a palavra que Skinner traz, mas a autoestima está muito relacionada daquilo que a gente convive. Se eu convivo com alguém que me reforça, se eu convivo com alguém que me possibilita destacar as minhas vulnerabilidades como nada de errado e aquilo que eu acerto como um fator importante, me reforça naquilo que eu faço, corrige aquilo que eu não faço, mas não abre mão de mim, isso muda tudo. Uhum. Muda tudo, que faz a possibilidade de eu entender o quanto que é importante espalhar isso, me mostrar isso. E faz eu ter a segurança que eu posso estar vulnerável e mostrar que eu tenho um vidro, mesmo que as pessoas vão julgar que isso vai acontecer. Mas quando a gente quer criar conexão, a gente precisa se mostrar por 100%. Jéssica me conhece 100%, eu conheço ela em muitos quesitos. A gente tem divergências, tem familiaridades, e é isso que a gente se aproxima, quando a gente está vulnerável. Sim. Eu falo demais, então vocês têm que Não, fazer. mas é muito bonito ouvir isso e, por favor, pesquisem esse vídeo do Léo com São o primeiros pai. obstáculos disso Que tá fixado lá, né? Tá lá. Eu Nossa, não digo da não, porque foi muito importante também a condução que ele trouxe sobre a criação de filhos, né? Eu destaquei na questão de ser pai. Então ele trouxe a questão de como ele foi pai, e eu trago o quanto que o ser pai dele me impactou. Me trouxe o impactado. apoio, né, Léo? E E aí, Legal. pegando isso do apoio, e Herbert, eu acho que devido ao nosso horário, Uhum. depois dessa pergunta, é a sua principal, aquela, Sim. a melhor de todas, Beleza. de finalização. Segurança. E aí, eu tentando pegar o gancho disso daí de alguma maneira, mas voltando lá pro TDAH, porque se eu não fizer essa pergunta, eu acho que as pessoas que estão assistindo a gente ficam um pouco chateadas, porque trabalhamos muito com TDAH, né? Sim. Então você traz ali que, poxa, o TAB, ele às vezes é confundido. Eu já fiz algumas avaliações neuropsicológicas de TAB, a avaliação é clínica mesmo, né? A gente consegue ver algumas Sim. coisas nos testes. Mas transtorno de humor, transtorno de personalidade, cluster B ali, né? Borderline, por aí vai, é bem clínico, né?
E quando fazemos uma avaliação e encontramos um TDAH, né, é muito comum esse encontro. Claro que quando conseguimos fazer uma boa anamnese, quando é feito essa anamnese estruturada, a gente consegue retirar a possibilidade com alguma facilidade, se eu posso dizer essa palavra, a ideia do TDAH. Porém, eles se conectam de alguma maneira, né? Sim. E algumas vezes a gente só percebe quando a pessoa toma medicação e a medicação não adiantou nada, como você trouxe ali da depressão, como, por exemplo, é perigoso às vezes a pessoa usar uma Ritalina, né? Mas às vezes é só Sim. quando ela usa que a gente percebe alguma coisa também, né? E na avaliação a gente encontra ali algumas coisas que aparecem, né, disfunções executivas comuns do TDAH, a questão da atenção, a questão da memória, às vezes está com dificuldade, por isso a importância de ser longo essa avaliação, né? A gente costuma fazer por 2 meses, avaliando pai, mãe, família, conversando com todo mundo para fazer o mais assertivo. Então, eu queria te perguntar isso daí. Por que você acha que existe tanto essa questão clínica, como a gente vê de fato, tá, gente? Realmente uma porcentagem alta de pessoas que aparecem na clínica com TDAH e não é o TDAH, às vezes é um TAB, às vezes é alguma outra coisa. Por que você acha que isso acontece, Léo? E qual a tua opinião sobre uma avaliação neuropsicológica? É algo que pode agregar também ali na prática clínica? Não? Como você enxerga isso tudo, Léo? Pelo que você Massa. questiona, principalmente, é sobre a questão da diferenciação do TDAH e do bipolaridade. Isso. E Quais são os sintomas que mais se cruzam? Seria mais ou menos o que mais se cruza, por que que eles acabam sendo tão confundidos assim que chega pra gente? Como você faz pra diferenciar o que eles se cruzam? Mas é isso daqui que é o glamour, sabe? É isso daqui que é o diferencial. Que, poxa, se o neuropsicólogo, se a família estiver atenta, já vai saber, opa, é por aqui, né? E, Interessante. enfim, além de você nos dar esse potencial, o que você acha da avaliação neuropsicológica para esse potencial clínico disso tudo? O quadro Legal. é muito comum a demora no diagnóstico de bipolaridade devido aos sintomas que muitas das vezes acabam se confundindo TDAH com depressivo. Demora até 9 anos para fechar um quadro de bipolaridade. Os principais sintomas principalmente está relacionado a abaixo de 30 anos a pessoa teve quadro depressivo, mulheres que apresentaram depressão pós-partos, isso é um diferencial. Então eu vou contar os diferenciais para que a gente possa abrir um alerta, né? Consequentemente, também tem as fases sazonais de humor, se você muda de humor conforme as estações do ano, isso é um pilar que leva também a isso. A dificuldade ou a não adaptação de medicações antidepressivas acaba gerando essa influência e suspeita para que as pessoas desconsiderem que seja depressão ou TDAH. Não quer dizer que não existe comorbidade, não quer dizer isso, porque o transtorno de humor é uma coisa e questões de desenvolvimento são outra. Quer dizer que pode ter comorbidade, não quer dizer que não tenha. Consequentemente, o que mais se choca é nas fases de hipormania. Quando a pessoa apresenta um quadro de hipormania, que também acontece da pessoa ter fases de hipormania maiores, sendo mais frequente depressiva, não quer dizer que a pessoa não tenha mais fases de hipormania maiores, que são a ciclagem, né? As fases de ciclagem, que no DSM é de 5, 6, 7 dias que devem acontecer, mas não é tão simples assim. Tem fase de ciclagem muito maior, por isso que tem livros mais robustos falando da bipolaridade, porque ela é um mundo. São os sintomas que mais se correlacionam, as questões do pensamento acelerado, o que acontece. No tipo 1 e no tipo 2 também Isso, como tipo confundir. 2 é o sintoma, a mania que vai diferenciar do tipo 1, né, que é a fase de mania, que é a questão da grandiosidade, que é muito mais exacerbada, é muito Acentuada, né? notório, isso acontece. Já o tipo 2, a ciclotilia, isso é muito sutil. E é muito difícil da pessoa mesmo detectar, porque é a fase de melhora, como a gente falou. A pessoa acha que está melhor, a pessoa já está bem, já quer abrir Aí mão da larga a medicação. Isso, esse é o principal problema. Sim. Então, quando a gente fala do TDAH, da bipolaridade, existe o histórico de vida. O TDAH tem o histórico infantil, tudo isso vai trazer a diferenciação, Sim. levando em consideração que na fase de adulto se torna um pouco mais difícil devido ao que um quadro que se estabeleceu durante muito tempo, a repetição que acontece de comorbidades, como as compulsões, isso é um fator importante. Na TDAH também existe de uma forma exacerbada, né? Sim, sim. Leva-se em Pode existir com drogas também, drogas, pode isso também. existir com jogos, com compras. Sim. Sim. Que no TAB acontece
frequentemente. É um fator confundidor, realmente, do TDAH e o TAB. Portanto, o que pode diferenciar de uma forma mais exacerbada foi os pontos que eu mencionei sobre a medicação, Legal. a questão da depressão pós-parto, a questão de depressão antes dos 30 anos, porque na sua maioria depressões unipolar é acima dos 30. Abaixo do 30 é a suspeita, não quer dizer que não tenha, mas a suspeita de não ser depressão unipolar, mas bipolar. Associado às fases de mudança de humor. Para a gente poder fechar, por isso que é tão difícil muitas das vezes fechar o quadro, por conta das fases de humor que se acontece. Sim. Para diferenciar principalmente do TDAH é entender o histórico das fases de humor. A irritabilidade também, porque o TDAH ele tem essa labilidade também, mas não é tão cíclica e tão definida como o TAB, né? Tanto um quanto dois, né? Enfim, tem essas questões aí de impulsividade parecida também, não? As discussões. Por exemplo, eu creio que o TDAH, vocês podem me falar muito melhor do que eu, o TDAH apresenta isso com maior frequência, correto? Da questão da impulsividade, da questão da desatenção, ou da questão do fator que vem, né, do foco ali de perder. Isso é mais frequente, correto? É mais constante. Já no bipolar é diferente. O bipolar, essa linha se quebra devido às fases de humor, devido à mudança de humor, que consequentemente faz a gente olhar, opa, o sujeito permaneceu assim, com esse sintoma de irritabilidade, agressividade, mas depois ele mergulhou, ele não consegue mais agir, ou ele começou a apresentar um quadro mais deprimido, ele tá sugado daquilo tudo que ele fez, né? Que é como se ele estivesse aqui, mas quando ele vira, ele desce de vez. Ele passa 3 dias morto, quer sair do banheiro, escovar um dente, ele não consegue. Devido a esse energia exacerbada, e depois que muda, aí, meu amigo, pode esperar que ele vai estar no chão. Isso é um diferencial importante, associado também à possibilidade de entender que nas fases de hipomania, o sujeito trazendo essa proximidade com esses sintomas, notar um impacto funcional. O impacto funcional que o bipolaridade traz, muitas das vezes, é muito exacerbado. No sentido de gerar prejuízo financeiro, de gerar prejuízos emocionais. Inconstância, improdutividade. É que se confundir bipolar com borderline. Sim, Bastante principalmente também. mulheres, né? Ô, Léo, levando em conta essa questão dos confundidores, você, como alguém com experiência na avaliação neuropsicológica, inclusive formação, você acha que a neuroavaliação, que ela é importante para separar ali o joio do trigo, ou você acha que talvez a coisa mais da perspectiva clínica já é o bastante na sua experiência? Eu creio que o agregar da avaliação neuropsicológica possibilita, além do mais, entender os fatores, vamos dizer assim, que geram, vou dizer, eu acho que eu estou correto no termo, mas que apresenta potencialidades e déficits. Sim. E entender a consistência disso com a avaliação neuropsicológica vai possibilitar um diagnóstico mais seguro. A possibilidade de entender, mensurando o fator, eu gosto muito de mensuração, como eu mencionei, eu gosto muito de teste psicológico, devido a eu pegar um fenômeno clínico subjetivo e eu conseguir mensurar ele pela mensuração do comportamento empírico. Então isso possibilita eu ter segurança, isso possibilita eu olhar os dados e entender que esse teste relacionado à memória, à atenção, à possibilidade de volatilidade do humor, isso é encontrado de forma prática. E a avaliação neuropsicológica gera o linear de uma forma mais completa para que eu possa fazer esse diferencial. Dados, né? Que não quer dizer que a avaliação clínica também vai trazer, mas a avaliação neuropsicológica ela vem com a possibilidade de trazer o diferencial que muitas das vezes a gente precisa para que a gente possa ter a segurança do diagnóstico. E até para que o tratamento também seja mais assertivo, né? Leve em consideração não só os déficits, não só queixas, mas também as potencialidades. Muito bom ter você aqui, né? Estou muito feliz, né, desse episódio. E Herbert tem uma pergunta. Tem uma pergunta. A melhor de todas. Vou lançar a braba. Se prepara, respira, tá? Vai no seu tempo. Respira. Joga duro, Herbert. Fala. Massa. A gente está encaminhando para concluir o nosso episódio. E aí a gente sempre conclui com uma pergunta, Léo. Uma pergunta para deixar ali uma mensagem para quem está assistindo, né? O pessoal que tirou um tempo, que está consumindo esse conteúdo. E a pergunta ela é mais ou menos assim. Assumindo que hoje você deitou para dormir
Algum avião cruzando aí o estado da Bahia, talvez indo de algum lugar do Nordeste para algum lugar do outro canto do país, sofreu uma pane. E esse avião, putz, infelizmente, tá em queda livre, deteriorando, despedaçando no ar. Uma parte desse avião, infelizmente, Léo, tô contando para você aqui, ela vai ser direcionada quase como num míssil teleguiado, bem no seu cantinho da cama. Não vai pegar nada na sua esposa, Só não vai pegar nada nas meninas, só em você, cara. De modo que essa foi sua última chance de Não deixar é uma a parte mensagem. que cai, inclusive? A parte importante, né, Elzi? A parte que cai é a privada do avião. E justo porque mais resistente, sabe? Não nenhum detalhe específico em relação a ser a privada. É só porque é muito mais provável considerando esse cenário. Então a privada do avião, pei, no Léo ali na cama. E essa foi, Léo, sua última chance de deixar uma mensagem para as pessoas que tiveram a chance de ouvir o Léo falar um pouco do que ele viu da vida, o que ele aprendeu com a psicologia. Que mensagem que o Léo deixaria para essa galera pré-privada, levando em consideração que a noite não chegou ainda? A mensagem que eu deixaria é a possibilidade de você entender quais aspectos são fundamentais para você viver uma vida que vale a pena. Às vezes, tomar decisões mais simples, mas sendo guiado por aquilo que importa, as coisas se tornam mais possíveis. Levando em consideração que o que vai valer a pena na vida é viver aquilo que importa. E não quer dizer que seja o que importa para Maria e para José, mas o que importa para si próprio. No caso, seria para mim. Sim. E fazer escolhas como essa não é simples. Existirão embates sociais, morais e éticos. Sim. Dessa forma, esses embates podem ser fundamental mesmo com desconforto, para que a gente possa entender o quanto que prezar por uma vida que a gente busca viver vale a pena a longo prazo. A curto prazo parece ser benéfico em algumas questões, Uhum. mas trazer o aspecto de fazer escolhas guiadas por aquilo que importa muda tudo. Entendi. Quando eu faço a escolha também da psicologia, e quando eu fiz a escolha lá atrás em buscar, né, ser referência aqui na região, Sim. ter um trabalho de qualidade, eu tive que me debruçar e entender quais caminhos me levaram a isso. Me levaram e me levam a isso todos os dias. Não é O que sobre importa? conquistar as coisas. Uhum. É sobre eu viver aquilo que faz sentido todos os dias. Se eu busco viver isso todos os dias, a vida se torna aquilo que ela é, vivível. E não sobreviver à vida. Quando a Uhum. gente não faz escolhas como a gente gostaria. Acho que é isso. Papo de psicoterapeuta total, apaixonado pelo trabalho desses psicoterapeutas que você vê o olho brilhar quando tá falando de terapia, né? É bem o Léo essa pessoa. Papo de quem gosta do que faz, né? Ao Quem ama o ponto que de ter um faz. burnout, inclusive. Esse nível de gostar é perigoso, né, Léo? Bom, deixa pra galera as suas redes, Léo, seu arroba, outras redes nas quais você esteja. Eu uso a rede principal, o Instagram, que é o Piscina Marco Carvalho. Só você procurar, você me encontra. Eu não Uhum. uso mais nenhuma outra rede, não tenho YouTube, nem TikTok, nada disso. Nem TikTok eu gosto, acho que não presta mais enfim. Você pode me seguir lá, eu posto Massa. questões, mostro minha vida, mostro questões, vídeos que eu trago alguns pontos específicos da leitura, das vivências, do consultório, na troca com as pessoas. E lá eu acho que é um lugar que você pode ter conhecimentos. Sim. Assina embaixo. Pisces, vocês querem. Neuropisces, Pisces, vocês querem deixar a rede de vocês? Jéssica, neuropsicóloga. pc.euseário, eu acho que é esse, né? Ele nunca lembra, ele nunca lembra. pc.euseário, é esse mesmo. É isso mesmo. Coloca na legenda. É mais grande. Ele vai criar o YouTube, eu vou colocar o arroba do YouTube dele na legenda, que vai ficar mais fácil ainda. Eu vou entrar em órbita, pessoal. Vai entrar em órbita no YouTube também. E no meu caso é o arroba hoje não procrastino. As redes sociais, YouTube, Instagram, Threads, qualquer outra rede que eu tiver vai ser arroba hoje não procrastino. E acho que é isso, né? Na nossa órbita hoje, senhor Leonardo. Obrigado, Léo. Valeu, Léo. Valeu, forte abraço a todo mundo. Aproveitem e sigam o canal do pessoal aí, vídeos são muito importantes. Tamo junto.